Bom dia, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com muita saúde, muita paz, muita harmonia em seus lares, em seus corações. E estamos aqui com a graça de Deus, né? Pois é Ele que nos oportuniza tudo, pedindo ao Cristo Jesus, a nossa amada Mãe Santíssima, a espiritualidade maior, que possa nos intuir, né? Nos ajudar a encontrar as palavras certas na interpretação, na leitura daquilo que nós fazemos de Emmanuel, e que Emmanuel faz do Cristo. E a gente faz apenas uma leitura simples, né? Muito humilde, dentro das nossas limitações. E hoje nós já vamos para a leitura do capítulo 75, né? A lição 75 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje a leitura que Emmanuel vai fazer é da carta aos Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 22, onde ele vai dar um título muito sucinto em relação à interpretação que ele faz na casa de César. Eu fiz questão de ler o título primeiro, para depois ler o versículo, porque aí nós já começamos a entender esse contexto. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. O Paulo aqui está num contexto onde ele está fazendo na carta final aos Filipenses as suas recomendações, os seus agradecimentos, a saudação àquela comunidade de Filipos, né? E ele fala sobre a obediência e a resignação, onde tem aquele famoso versículo que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E para nós entendermos esse contexto, a discussão básica aqui é que parte da comunidade criticavam aqueles convertidos ao Cristo, aos ensinamentos do Cristo, que trabalhavam, né, no palácio de Herodes ou tinham funções nos templos e às vezes exageravam nas críticas, porque as pessoas não podem trabalhar somente na onde nós queremos, nós exigimos, para elas serem nossos pares, ter a mesma convicção que nós temos, religiosa ou não, aquilo que nós seguimos a nível de contexto religioso, nós podemos estar juntos uns com os outros. Mas a função que nós exercemos, não cabe a nós criticar, cada um tem a sua função, o seu exercício, a sua profissão. Agora, o que ele tem, independente de onde nós venhamos a trabalhar, ou qualquer que seja a nossa atividade, se ela esteja ou venha a estar em coerência com os ensinos do Cristo, não há nada a criticar. Então é isso, está havendo essa questão lá, e Paulo faz recomendações para que essas intrigas, esses falsos testemunhos, né? Porque Paulo conhecia esses novos convertidos, tinham grandes participações, eram colaboradores, e que tinham que manter suas atividades também para o seu sustento de sua família, e não cabia então aos demais julgá-los, não é? Porque às vezes até julgavam, não era porque considerando traidores, às vezes era por inveja mesmo, dependendo da posição que a pessoa exercia, né? Mas o importante era o seu caráter, a sua idoneidade, aquilo que ele fazia ante os ensinos de Jesus. Então Emmanuel começa a sua narrativa dizendo assim: muito comum ouvirmos observações, olha, descabidas, né, exageradas, fora de contexto, né, de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamado a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. Então, antes o que eu expliquei, o que eu contextualizei aqui, já está bem explicado, né? As posições, muitas das vezes, que nós desejaremos estar nelas, mas por não conseguirmos, por não tivermos oportunidade, não tivemos condição de estudar, né? Ou também por preguiça, não é? Por desprezarmos as oportunidades que nós tivemos, né? Por negligenciar as oportunidades que nós tivemos. Então isso está em todas as classes sociais. Aqueles que não buscam, aqueles que não tentam conquistar, lutar, que é um direito de cada um. Mas em todas as atividades, cada um vai
verificar qual é o seu objetivo, mas também quais são as suas prioridades, não é? Então, são as questões de posicionamentos que nós vemos aí, né? São posicionamentos controversos. E sempre há, não adianta, até hoje, né? Nas comunidades, ou na religião, nas confissões que nós participamos, geralmente há controvérsias, porque em todo lugar ainda há pessoas que têm necessidade de falar do outro, de criticar o outro, de medir o outro. Ou seja, são pessoas que às vezes, quando eu falo pessoas, eu estou falando nós, né? É a trave enorme que nós temos no nosso olho, mas só conseguimos ver o cisquinho que tem no olho do outro para julgar, né? Então nós criamos problemas uns com os outros, né? Então é a chamada, né? A dureza das palavras, né? As controvérsias, a dureza à piedade. Porque Paulo colocava bem que esses irmãos, mesmo trabalhando em atividades, tendo uma posição econômica relativamente satisfatória, exercendo funções de poder, né? Eram pessoas extremamente piedosas. E aqueles que o criticavam, que tinham posições ou condições supostamente menores, é que estavam sendo impiedosos, não compreendendo que essas coisas não têm muito a ver uma com a outra, né? Tudo vai depender, repito, da ação que nós fazemos, né? Ou seja, é a impiedade das palavras vazias, não é? Vazias de sentido de quê? Do verbo criador. Porque as palavras, elas precedem a um pensamento que nós articulamos, depois expressamos ele em palavras, vem de nós. Se elas é o verbo sem sentido, porque também nós temos possibilidade de criar com o nosso verbo, com as nossas expressões, criar um lar harmônico, um trabalho harmônico, uma comunidade equilibrada, harmônica, né? com espírito de caridade e de fraternidade uns com os outros, mas também podemos criar ao contrário, podemos criar desequilíbrios, né? Contendas e etc. Né? Então, vazias ao verbo criador, né? Ou seja, do estímulo, né? São palavras que estimulam, dão estímulo, geralmente alimentados pela inveja e o ressentimento, não é? Ou seja, ao pretexto de evitar aquelas inquietações que nós nos acomodamos, porque nós não queremos assumir aquelas posições, nós até desejamos, mas não queremos assumir porque é trabalhoso, exige muito de nós. Então o nosso recurso, muitas vezes pela a nossa insaciabilidade, a nossa insaciabilidade da necessidade nossa de criticar, e geralmente aponta frustração, né? Então nós preferimos nos acomodar, mas para que as pessoas não venham a nos observar como acomodados, né? Como negligentes, aí nós precisamos criticar essas pessoas, né? Para fugir das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, daquilo que nós temos que fazer, né? Daquilo que nos cabe. Para quê? Porque o que nós queremos? Nós não queremos nada que nos aflige. Eu vou exercitar determinada função, ou etc, etc. Mas eu não quero trabalho, como diz o ditado dos antigos, eu quero um serviço, onde eu não tenha preocupação, eu não tenha aflição. Não é? Eu só quero ser mais um. Não é? Então, são caminhos que nós temos que aprender a trilhar uns com os outros nas comunidades que nós frequentamos, sejam elas quais forem. Não é? Então, prossegue, Emmanuel. A piedade falsa está sempre disposta, olha, a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, ou seja, laborioso, um trabalho difícil, que exige muito, não é? Então, com ensejo falso de criticar, né, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costumas estigmatizá-lo como traidor do Cristo. Mas quem tem condições plenas de avaliar isso, se ele naquela determinada atividade de poder ou do capital, ou seja, qual que for, não é?
O próprio Cristo tem capacidade. Nós não somos os medidores uns dos outros, não é? Então nós fazemos questão de marcar as pessoas. Isso alimenta o nosso ego, a nossa satisfação em rebaixar, né? Em denigrir, né? Os nossos irmãos, não é? Então, dentro de alguns comentários que nós vemos em outras obras e no próprio Evangelho, né? Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Faz o que te cabe. Cabe também a esses que são criticados continuar o trabalho, não desistir por causa da crítica alheia. Continuar firme, porque se ele estiver dando correspondência aos ensinos do Cristo, ele está seguindo, ele está indo em frente. Não pare por causa daqueles que não querem seguir e se estacionam na crítica dos seus semelhantes, né? Então, segue porque é a contenda, né, precedida de murmurações. São contendas criadas e a precedência, a origem delas, né, ou a procedência, melhor dizendo, delas, são de murmurações inferiores. O murmurador, repetindo sempre, como Emmanuel diz, ele é a causa dos seus próprios abismos. Porque quando ele percebe que as suas murmurações estão prejudicando só ele e que as pessoas já não o escutam mais, já são indiferentes às suas maldades e as pessoas seguem crescendo e evoluindo, aí ele tem que tomar a decisão de seguir o seu caminho, não é? Então a sua a aparência do rigor, né, aparenta ser uma pessoa rigorosa, criteriosa, mas não passa de indiferença pela condição alheia do nosso semelhante. Não é? É a nossa necessidade premente sempre de criticar, sempre com argumentos pejorativos, zombeteiros, não é? Não achando defeito para criticar aquela pessoa, procura os defeitos mais baixos, coisas que não têm correspondência, são mentirosas, falsas, né? Ou seja, que procura sempre depreciar as conquistas alheias. Geralmente quem não busca conquistar nada, quem não luta no dia a dia, no trabalho, no estudo, nas suas atividades, a sua maior necessidade, né, é depreciar as conquistas, os valores daqueles que estão envolvidos, que estão municiando a sua vontade, impulsionando a sua vontade para o trabalho e para as suas atividades. Não é? Nós temos essa necessidade, né? Geralmente, né, nós depreciamos essas conquistas alheias porque eles não estão satisfazendo, principalmente, nós conhecemos os amigos verdadeiros quando nós estamos exercendo determinadas funções. Nós vamos exigir que aqueles amigos exercendo aquelas funções de Estado, de administração, eles nos favoreçam, mesmo sabendo que o que nós estamos pedindo a eles pode prejudicá-los. E se eles não fizerem, nós passamos a taxá-los, não é? A estigmatizá-los, a marcá-los, a denegrir a sua imagem. Então quem não está sendo correto, quem não está correspondendo aos ensinos de Jesus, pedindo a um amigo que exerce uma determinada função, aquilo que nós temos consciência que ele não pode fazer. E se ele for honesto e correto, ele não deve mesmo fazer, não é? É o jeitinho brasileiro, como nós falamos aqui, não é? Então, por nós não satisfazermos a vontade dele, nós passamos então a ser criticado, porque os seus interesses pessoais não são favorecidos, não é? E isso é uma das principais questões das grandes diferenças sociais que existem no mundo, não é? Então, tudo repara maliciosamente. Então, por que ele tudo repara? Ele precisa reparar, estar sempre com o seu olhar para o outro, né? Articulando o quê? Julgamentos falsos, incoerentes, inconsequentes, né? A respeito do outro, do seu semelhante. Isso torna-se um vício, um hábito, não é? Um defeito moral grave, não é? Então, a calúnia, não é? Como diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, a calúnia é uma serpente invisível na estrada de todos os servidores. Olha, de todos os servidores do bem. Nela a ingratidão e a má-fé se associam. Então, olha o que nós conquistamos para nós. Nós nos tornamos seres ingratos e agimos dolosamente, culposamente, ante os julgamentos e as intrigas que nós fazemos na comunidade e na sociedade dos nossos semelhantes.
não é? Sem nenhuma comprovação. E mesmo que tenha comprovação, não cabe a nós julgar. O próprio Cristo disse que eu não julgo, cabe ao meu Pai julgar. E nós podemos e temos oportunidades em todas as nossas atividades de sermos pessoas construtivas. E geralmente nós fazendo isso. Então, julgando e condenando, né? Quando nós fazemos isso, aqueles que não satisfazem as nossas vontades. Porque nós achamos que todas as pessoas, principalmente os nossos amigos, têm que estar a todos os dias e a todo tempo, independente do que ele faça, à nossa disposição para satisfazer os nossos desejos. Então, será que nós somos amigos mesmo dessas pessoas? Não é? Então, são fatores, né? É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos, diz Emmanuel. Então, a invigilância e a inquietação, né? São fatores desencadeantes de quê? De numerosas calamidades individuais e coletivas. Muitas vezes prejudicamos, achamos, por essas inconsequências, nós vamos criticando e nós criamos um clima, às vezes prejudicamos essa pessoa e criamos sérias consequências também na comunidade, na coletividade que nós vivemos, que geralmente acontecem fatos sérios, não é? Algumas calamidades, algumas consequências são tiradas dessas maldades e muitas vezes inocentes pagam, sofrem as consequências de nossas calúnias, daquelas ações falsas, com palavras descabidas que nós fazemos questão de exercer. E Paulo diz muito bem, na própria carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, uma das instruções que ele está dando, né? Ele está falando da ação da graça, de tudo aquilo que atua em nós e que nós temos que crescer em aprendizado, em conhecimento e em moralidade. Então ele vai te falar, isto é o que peço a todos vocês, que o vosso amor cresça sempre mais em conhecimento. Olha, conhecer é importante, buscar, sair dessa ignorância. Porque esses que cometem essas calúnias podem até ter instrução, mas são ignorantes em questão, têm total desconhecimento do bem. São ignorantes em relação ao amor ao próximo e fazem questão de tecer esses comentários descabidos, não é? Então Paulo diz, em conhecimento e em toda espécie de percepção. Porque quem tem percepção, quem tem conhecimento, tem uma percepção, um olhar generoso para tudo aquilo que está à nossa volta, dificilmente ele vai criticar. Se ele criticar, vai ser uma crítica construtiva para ajudar aquele meio, aquela pessoa, aquela comunidade a se estabilizar, a ter um equilíbrio nas relações humanas onde nós estamos, não é? Então, em toda espécie de percepção, para que saibais apreciar, olha, o que tem maior valor. Então, o que tem maior valor? Relações, não é? Harmoniosas, honestas, corretas, que correspondem ao ensino do Cristo, ou são positivas essas das críticas descabidas, da falsa piedade, da necessidade de estigmatizar, de marcar os nossos semelhantes com falsos testemunhos, não é? Porque eles não estão atendendo às nossas vaidades, os nossos desejos particulares e não da comunidade. Porque aqueles irmãos que são eleitos ou que trabalham em determinados setores públicos, eles são contratados ou são eleitos para esses cargos para servir a comunidade, não uma pessoa, favorecer uma pessoa, seja ela quem for, principalmente se for os seus, não é? Esse é o caminho ético e moral do exercício dessas funções. Então prossegue o Emmanuel. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos, porque santo, no contexto judaico-cristão, no chamado Antigo Testamento, para que as pessoas possam se localizar, santo é aquele que nas suas atividades se separava para Deus. Ele procurava não se contaminar com a exterioridade ou nos próprios pensamentos. O erro foi priorizar a ritualística disso. Porque o que o Cristo deixou bem claro, que você se separa mais para Deus e se torna puro mais para Deus quando você exerce a caridade e o amor para o seu semelhante. Aí sim, essa é a verdadeira pureza de sentimento e de coração. Né? Santo Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma,
teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é de mais admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, a dele, né? Relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Mas de muitos outros, inclusive, quem vê a história, quem lê Paulo e Estevão, o seu grande amigo vai virar as costas para ele, vai se tornar um algoz. E outros, mas muitos outros também, que entenderam a proposta do Cristo como Paulo entendeu, se tornaram seus colaboradores, mas não deixaram de exercer as suas atividades. Por que fazer isso? Qual a necessidade? Não é? Eles também eram proclamadores nos palácios, nas atividades públicas do pensamento do Cristo. Eram proclamadores, anunciadores do Evangelho. Não é? Então, a gente aprende no livro Vinho de Luz, Emmanuel tem uma colocação que é muito esclarecedora para essa temática que nós estamos debatendo. Não seja um estimulador de apreciações desencorajadoras, que tiram o estímulo daquelas pessoas, daquelas atividades nobres, porque todas as atividades no bem são nobres, não tem nenhuma conotação com intelectualidade ou aspecto econômico, não é? Então, conclamando companheiros à deserção ao anátema, a retornar às suas atividades impróprias, a desistir do seu caminho evolutivo, da sua trilha. Às vezes aquela pessoa está começando a vencer determinados obstáculos, vem essas críticas exacerbadas e pejorativas, fazem então com que a pessoa perca o ânimo e desista do seu caminho, né? Muitos, como Paulo, né, se tornaram dignos de conviver espiritualmente com o Mestre, do seu padrão, não é? Muitos, não é? Isso está lá no livro Pão Nosso. Então, cabe a nós criticar, não é? Então, o Paulo está referendando, porque ele conhece o comportamento dessas pessoas, desses seus colaboradores. E nós vemos no livro Fonte Viva um comentário de Emmanuel também, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, que diz assim: Jesus exaltou o vintém da viúva e louvou a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Ele avaliou a mesma forma. Aquela viúva que deu o melhor de si, o melhor que ela tinha, somente aquela moedinha, ao contrário dos outros que doavam grandes quantias para fazer barulho, não é? Estardalhaço. E Zaqueu, que subiu na árvore porque queria ver Jesus, mas quando Jesus se convidou para ir à sua casa, ele se animou e imediatamente se propôs a reparar os danos que causou no outro. Então, entenderam? Na mesma função, ele passa então a reparar, né, já em vida, os danos que ele causou nos outros, né? Então, quando nós... E Jesus sempre se posicionava com sinceridade. Nós nunca vimos na leitura do Evangelho críticas pejorativas, maldosas, ou Cristo estigmatizando com maldade e malícia quem quer que fosse. Seu coração era puro, por isso sereno, tranquilo, para avaliar todas as circunstâncias do meio que ele vivia, não é? Então, olha, ninguém procure, né, ninguém progride sem renovar-se, sem mudar, sem haver uma mudança dentro de nós mesmos, não é? Para a dominação de quê? Nós não falamos de Jesus quando nós tivermos serenidade para avaliar as consequências como Cristo, né, nos ensinou, nós vamos dominar a quem? A nós mesmos. Vamos dominar o nosso pensamento, é porque é nele que estão essas atribulações, e vamos controlar o verbo, como diz Tiago, né? Que nós intervimos na natureza, dominamos animais e serpentes, dominamos uma série de situações, mas não conseguimos dominar a língua nas maldades, naquilo que nós expressamos, né? Nos nossos pensamentos. Então, por que isso quando nós falamos de César, né? Deles recebeu, quando diz aqui Emmanuel, atenções e favores, porque muito exerce as suas funções com amor e boa vontade. Não importa se é a mais simples, a mais humilde, mas que é nobre, função que uma pessoa exerce, seja ela qual for, não é? Religiosa, econômica, social, política, etc., né? Até aquela com maior teor de responsabilidade.
há inúmeras, milhares, centenas, milhões de pessoas que exercem com amor, com disposição, com boa vontade no seu íntimo, né? Com disposição de servir. Então prossegue Emmanuel, né? E essas pessoas, o que a boa vontade deixa, a marca que a boa vontade deixa, né? Então nós vamos ver, nós vamos observar nas ações desses irmãos, que são aqueles que se elevam, porque fica patente nas ações deles, fica claro que eles se elevaram espiritualmente, né? Porque se elevando em valores espirituais, todos nós, né? Quando esse processo de elevação espiritual nós vamos ganhando força, nós estamos amealhando as riquezas que Cristo falou, que irão conosco para a eternidade. Essas não serão corroídas pela traça e pelo caruncho, não é? Essas são imutáveis. Essas sim, estarão dentro de nós como marca de seres evolutivos espiritualmente falando, né? Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgueis, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero, e nunca esqueças tão grandiosa lição. Santos aqui, principalmente no sentido de pureza intencional das ações. Cumpria sobre as suas obrigações nos palácios, mas cumpria intencionalmente, via o seu sentimento, o seu coração, o seu amor para o próximo, o seu dever também para a comunidade. Não é? Então, quando nós falamos em cultura intelectual, que Paulo nos ensina, cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, olha, para todas as classes. Olha que ensinamento magnífico. Olha, vou repetir, cultura intelectual e aprimoramento, ou seja, aprimoramento moral pessoal, né, de cada um, são imperativos para todas as classes. Então é uma missão de todos, pobres e ricos, de todos os meios ou circunstâncias ou atividades que nós fazemos. Essa é a missão de cada um de nós, não é? Então, é ter a compreensão da essência profunda, olha, essência profunda da equação divina. Está no livro Pão Nosso, na lição 15. Qual é a equação divina? Se nós tivermos o discernimento, nós saberemos equacionar circunstancialmente a forma que nós devemos agir na nossa vida, uns com os outros, conosco mesmo, com o nosso semelhante e para Deus. Não é? Sempre em correspondência com os ensinos de Jesus. Então, nós seguimos, o que nós podemos entender dessa passagem quando Paulo, não esqueças, né? Tão grandiosa lição, porque a riqueza real, aquela que é constante, que é concreta e que é imperecível, não é? E que é perene, não é? A riqueza real é atributo da alma, do espírito. Não são as exterioridades ou as possibilidades que os cargos A, B ou C vão me possibilitar a nível de materialidade. Isso é passageiro, isso é transitório, né? Da alma eterna. E permanece, olha, incorruptível, não corrói, não se corrompe, não se deteriora, né? Naquele que a conquistou. Então essas riquezas são conquistas pessoais. Essas não se perdem. A riqueza material, às vezes, por uma má aplicação, uma má atividade, não é? Ou por sermos vítimas, mas até do próprio engano, nós podemos perdê-la a qualquer momento. Não é? Então, para nós encerrarmos, nós vamos fazer duas citações também do livro Fonte Viva, na lição 2, que são lições que são paralelas a essas que Emmanuel faz o comentário, e ele nos diz, olha, somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem, não é? Ou seja, sem necessidade de reparação ou corrigenda, porque ele já está fazendo, ele já está construindo, ele já está fazendo nas suas ações muito próximo daquilo que o Cristo nos pede. Então, a necessidade de repararmos dano, na medida que nós formos construindo, elevando, edificando essa construção, nós vamos
reparando os débitos que nós cometemos e cada vez vamos ter menos. E aí o caminho vai estar plano, para nós seguirmos com menos obstáculos. As corrigendas, não está falando exteriores, são as nossas corrigendas. Não é? Porque aí estaremos calcados, alicerçados na rocha que é o Cristo Jesus. E a última colocação, ele nos diz, para conhecer e discernir, né, saber separar, não é? O amor deve crescer em cada um. Isso é uma necessidade, não é? Cultivando e imitando sentimentos do Cristo. Nós devemos, como Paulo diz, tentarmos ter a imagem e semelhança moral do Cristo. Agora, muitos, os que julgam, os que estigmatizam, os que marcam, estão julgando em nome do Cristo, querendo ser maior do que o Cristo, querendo ser homens-deuses, atrair para si a condição de julgadores do seu semelhante. Será que nesse plano de provas e expiações nós estamos em condições morais, intelectuais, evolutivas? Já temos, porque quem tem um amor satisfatório em si, para o outro e com Deus, não faz isso. Então são perguntas que nós temos que fazer para tentarmos compreender primeiro a nós mesmos e seguir num caminho de mais justiça para com o nosso semelhante. Mais entendimento, mais compreensão, mais amor. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima semana, até a próxima quarta-feira. Desejo para vocês um ótimo final de dia, um término de semana com muita saúde, muita paz, muito amor, muita união, muito equilíbrio, muita sensatez, né? Para pensarmos e avaliarmos sempre essas questões que nos são colocadas por esses espíritos de escola, né? E pelo Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.